Alô galera Esmeraldina, aquele abraço a vocês. Eu vou fazer uma análise aqui dessa derrota do Goiás para o Ceará, 4-0 no estádio da Serrinha, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai praticamente se despedindo da competição, né? O Goiás que esboçou uma reação, chegou a se aproximar das equipes ali à frente, né, na tabela de classificação, e agora encara uma sequência de 3 derrotas consecutivas para o Internacional, para o Flamengo e para o Ceará, e praticamente vai anulando as suas possibilidades de fugir do rebaixamento. Falando do jogo de ontem, o Goiás teve até um início bom, ali 10, 12 minutos bons, conseguiu pressionar o Ceará, conseguiu criar oportunidades, né, perdeu uma oportunidade numa cabeçada ali do Chico Grando no início, depois teve um gol do Ariel Cabral, mas a bola desviou na mão do Vinícius, o gol foi bem anulado, teve um lance que o Vinícius pediu pênalti, mas como a bola bateu no corpo do jogador e depois no braço, né, bateu na perna, depois no braço, isso também não caracteriza pênalti, então a arbitragem acertou nestes 2 lances e o Goiás parou por aí. O primeiro gol do Ceará saiu aos 17 minutos em um contra-ataque. O Ceará é uma equipe que executa muito bem esse tipo de jogada. Eu até citei no título do pré-jogo, né? Goiás enfrentar um adversário muito organizado e um adversário que pontua muito fora de casa, onde o Ceará chegou a 22 pontos fora de casa. Então, existe um desnível muito grande entre o Ceará é um time melhor tecnicamente, mas a diferença tática do Ceará para o Goiás é muito maior do que a diferença técnica, né? O Ceará é um time pronto, o Goiás não é. E aí o Ceará deu aula, né, de como é que você joga no contra-ataque, de como é que você joga de uma maneira reativa. O Ceará se posicionava e esperava o Goiás errar. E o Goiás ia errando, né? Corriqueiramente. O Ceará fez 2-0 no primeiro tempo em 2 lances de contra-ataque. No primeiro, o Jefferson erra uma jogada no meio campo. No segundo, o Daniel erra uma virada de bola. E assim, o Ceará já fez 2-0, praticamente matou o jogo no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, outro contra-ataque, em outra jogada do Daniel, né? Perde a bola no ataque. Pênalti sobre o Kleber, até achei o pênalti um pouco forçado, sabe? Para mim, o atacante do Ceará estava com muita vontade de cair, ele veio se arrastando para dentro da grande área. A arbitragem deu, o Vina fez 3-0, matou o jogo. O quarto jogo, o gol do Ceará foi apenas um complemento, né? E um lance que o Lima deu um passe muito bom para o Vina, que também finalizou com grande qualidade. Eu também citei no pré-jogo, né, o grande momento que o Vina vive, um dos principais meias brasileiros neste momento, e ele sacramentou a goleada cearense 4-0 na Serrinha. Bom, é até difícil você fazer uma análise tática do jogo quando há uma discrepância tão grande entre as duas equipes, né? O Guto deu uma aula na dupla de treinadores do Goiás. Ele deixou o Goiás jogar, chamou o Goiás para o seu campo e explorava o contra-ataque. O Ceará fez 4 contra-ataques no jogo. Em 3 o Ceará marcou gols, né? 2 de forma direta e um terceiro que resultou no pênalti. Então, o Goiás deu todas as mostras de por que é que ele não pode ser um time que propõe jogo. Porque não tem qualidade para isso. Não tem qualidade técnica e não tem qualidade tática para fazer esse tipo de jogada, esse tipo de jogo. Por quê? Porque isso aí requer muita qualidade. Você precisa estar muito organizado com a bola e quando perde a bola você também precisa estar muito organizado. O Goiás, praticamente todas as bolas em que ele perdeu no ataque, ele sofreu contra-ataque. Não é um time preparado para jogar dessa forma. O Goiás não matou um contra-ataque do Ceará.
e fosse em um esbarrão do jogador lá na frente. Então a equipe não conseguiu enfrentar o Ceará taticamente de igual para igual. E agora penso que o Goiás deve, lógico que não vai jogar a toalha, a comissão técnica tem que continuar fazendo o seu trabalho, os jogadores também, até para tentar honrar a camisa, não deixar que o Goiás continue passando mais vergonhas neste Campeonato Brasileiro, até porque essa de ontem foi a sexta vez que o Goiás tomou de 3 ou mais na Serrinha, e isso é muito ruim para a imagem do clube, né? Porque vende, e de maneira correta, a imagem de um clube perdedor. O Goiás, nesses últimos anos, ele é um clube perdedor. Ele tomou de 3 do Fortaleza, 3 do Santos, 4 do Ceará, do Fluminense, 4 do Ceará, 3 do Flamengo, 3 do São Paulo, tudo isso dentro de casa. Então isso é muito ruim. O Goiás precisa pensar, o Paulo Rogério tem essa meta, né, de implantar uma nova filosofia de futebol dentro do clube, e ele precisa começar a implantação dessa filosofia. Lógico que isso não é um processo rápido, mas o Goiás precisa pelo menos amenizar essa dificuldade técnica tremenda que tem neste momento. Já pensa numa comissão técnica para comandar o Goiás em 2021, pensa em reforços pontuais que qualifiquem essa equipe, principalmente para você começar pelo menos com uma base, né? Você ter pelo menos um conceito de jogo melhor, você ter uma equipe mais competitiva do que a que o Goiás tem. Não adianta culpar os garotos, a forma com que eles estão subindo para o profissional não é a adequada. Se é muito ruim você ir lá fora e trazer um caminhão de jogadores, também é ruim você descer na base e buscar um caminhão de jogadores. Nenhum destes dois processos é o adequado. Então o Goiás precisa reformular o seu time, parar de trazer jogadores só para vir completar elenco, né? Jogadores que às vezes, por exemplo, uma coisa que eu acho absurda, quando um time contrata um jogador e você vai olhar no final do ano, o cara fez uma partida, 2 partidas. Isso é uma contratação muito errada, né? Porque o cara não serviu nem para 3 jogos, 5 jogos que fossem, para não mostrar qualidade. Então, o Goiás precisa reformular, e acho que já pode iniciar esse processo, pois no Campeonato Brasileiro de fato não vai dar, né? As esperanças que o Goiás tinha de uma reação praticamente morreram nessas 3 derrotas consecutivas. No time do Goiás ontem não se salvou praticamente ninguém. O Daniel, até o garoto que eu pedi no time, teve personalidade para jogar, mas errou em 2 lances. Miguel Figueira apagado, Vinícius também uma partida fraca. O Fernandão se destacou só pela voluntariedade. A zaga do Goiás não conseguiu se posicionar de forma correta nos contra-ataques. O Shailon foi razoável, acho que foi o jogador mais lúcido do Goiás nesse jogo. Foi o Shailon. O Jefferson deixou a desejar outra vez, foi decisivo no primeiro gol do Ceará, errou um passe lá no ataque. Então no Goiás, assim, difícil se salvar alguém. O Tadeu não teve culpas nos gols, mas também não ajudou, né? As 4 bolas que foram na direção do gol, elas entraram. E os treinadores do Goiás estiveram abaixo do time. Uma partida taticamente muito fraca, não se prepararam para enfrentar o Ceará, deixaram o Ceará praticar o jogo como ele queria, o tempo todo. E aí tomou o gol com 17 minutos, teve que se expor ainda mais, e aí mostrou o quanto essa equipe é preparada apenas para se defender. Mesmo que não defenda com alta qualidade, mas é um time preparado apenas para se defender e não consegue fazer mais do que isso. Beleza, gente? Essas as minhas principais impressões desse jogo, e você fica aí à vontade para fazer as suas considerações. Me desculpe aí, estou um pouco gripado, né? Amanheci com o nariz escorrendo. Não é nada de Covid, não, é uma alergia que eu tenho do tempo, né? Às vezes o tempo amanhece um pouco mais frio e eu acabo amanhecendo assim. Mas um abraço a todos e até o próximo vídeo.